Mano, é louco pensar o quanto talvez o lugar que você esteja, as pessoas que você conhece, a sua forma de viver, né, o ambiente que você tá, esteja moldando as suas escolhas de vida e esteja também transformando a sua realidade em algo que talvez você nem queira, tá ligado? Não sei se deu pra entender muito bem, mas eu vou explicar melhor nesse vídeo aqui essa brisa que eu tive referente a como o ambiente que a gente vive pode afetar tudo na nossa vida, até mesmo como a gente enxerga a realidade, enxerga a vida em si. Por exemplo, eu vivi praticamente a minha vida inteira em São Paulo, né? Cidade de São Paulo gigantesca, caótica e tudo mais. Eu vivi anos da minha vida lá, mais de 2 décadas da minha vida lá. E hoje eu pude perceber, vivendo em um lugar totalmente diferente, né, o interior, com 100 mil habitantes, que as pessoas elas têm uma perspectiva totalmente diferente do que eu tinha, né? Eu vivi, tipo assim, uma realidade da qual eu não saía muito dessa realidade, eu nunca estava distante disso, sabe? Os meus parentes vivem em São Paulo, eu não tenho parentes em outros estados, e a minha realidade era mais moldada mesmo pra galera de São Paulo, meus amigos, família, enfim, né? E é uma realidade que é muito à parte, mano. Se você parar pra pensar, é uma realidade muito à parte. O caos da cidade, ele acaba te transformando, sabe? Tipo assim, ele molda o caos que a sua vida vira junto com ele. Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas, por exemplo, a gente pega a correria de São Paulo conhecida, tal, metrô lotado e tudo mais. É uma realidade que a galera enfrenta diariamente. É uma realidade que eu enfrentei por muito tempo na minha vida. E você viver essa realidade, ela acaba te limitando a ponto de você não pensar nem em outras realidades, mesmo sabendo que elas existem, tá ligado? Mesmo sabendo que existem outras formas de viver, você tá tão preso naquilo que tipo assim, te limita, tá ligado? Pensa comigo, você trabalha num trampo 6x1, escala 6x1, das 8, 9 horas da manhã até as 5, 6 da tarde, né? E normalmente quem vive em São Paulo sabe, você tem que pegar 2 horas de transporte para ir, 2 horas para voltar, é o padrão, tá? Isso não é um ou outro, normalmente as pessoas precisam levar esse tempo todo para chegar no trampo. E é comum você ver isso. Pra paulista a gente brinca, né? Pra paulista 1 hora é perto, pertíssimo, tá? Pertíssimo. Porque a cidade é muito grande, os lugares normalmente onde a gente trampa não tem condição da gente pagar um aluguel nesse lugar, tá ligado? Não é feito pra gente pagar esse valor. São preços, nossa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma casa que você vai pegar por 1.200 em qualquer interior de São Paulo, ou interior de de outros estados, é infinitamente melhor, maior, mais confortável do que uma casa de 1.200 em São Paulo. Então, você obrigatoriamente vai morar longe do trampo que você tem. É obrigatoriamente, tá ligado? E é foda, porque você acaba preso nisso, né? Então você acorda muito cedo, você acorda às vezes de madrugada, tem que correr, já acorda tipo desperto, já tendo que correr a 1.000 por hora, tomar café, tomar banho, se arrumar, e aí você pega metrô e tá todo mundo estressado já, mano, 6 horas da manhã e gente brigando na rua e violência e barulho de sirene, de buzina, galera, tipo assim, tentando chegar o mais rápido possível, é literalmente uma corrida, sabe? Tipo assim, eu tenho que chegar cedo, porque eu não posso me atrasar, senão eu posso perder meu emprego, enfim, N motivos, tá ligado? N motivos. E isso aí nem é 8 horas da manhã, tá ligado? Pensa comigo, você viveu uma pá de coisa todos os dias e nem 8 horas da manhã. Você não fica de bom humor, não tem como você ficar de bom humor numa situação dessa, tá ligado? E é realidade pra muita gente, pra milhões de pessoas brasileiras aí, né? Tô dando exemplo São Paulo, mas os grandes centros que existem aqui no Brasil e no mundo, né? É assim, sempre foi assim. E isso te limita, cara, te limita num nível que você não consegue nem pensar que talvez uma realidade mais tranquila, mais pacata seja até melhor, saca? Vou dar um exemplo. Eu mudei pro interior
E eu percebi o quanto as pessoas aqui, elas têm uma visão de mundo diferente, a maioria, sabe? Dá pra perceber na visão da galera que elas estão mais tranquilas, elas estão mais calmas. Isso é meio óbvio, né? Se você parar pra pensar, mas ao mesmo tempo, não tanto, não tanto. Você meio que normaliza a pressa quando você tá em São Paulo. Você normaliza o estresse, você normaliza a galera com raiva, tá ligado? Você vai no atendimento, a galera não tá de bom humor. E é normal, você já sabe, mano. Você já sabe que essa pessoa talvez demorou muito tempo pra chegar lá, tá ligado? Muito tempo pra chegar no trampo que ela tá. Ela já tem que aguentar patrão, salários baixos, enfim, é muito, muito estresse. E você vive essa vida toda com pressa quando você vai pra um lugar totalmente diferente do interior, um lugar calmo. Você nem vê como uma moradia, tá ligado? Você vai pra uma férias, por exemplo, você vai, gosta ali, passa seus dias de férias e tem que voltar. E aí você se depara com essa realidade de novo. Só que como eu vim morar aqui, eu comecei a vivenciar essa realidade, eu percebi o quanto é diferente. Um atendimento, por exemplo, as pessoas com mais calma, você vai no mercado, as pessoas elas passam as coisas com mais calma. Teve uma vez muito engraçada, né? Que em São Paulo é assim em qualquer lugar. Então, eu fui no mercado aqui e a menina passando lá os bagulhos no mercado, tranquilinha, pegou a embalagem, olhou assim, pá, depois passou. Isso em São Paulo, isso é louco, é impossível de acontecer, impossível. Tanto você quanto a pessoa do caixa tá com pressa, tem que ser rápido, tá ligado? E as pessoas aqui não. As pessoas que viveram aqui, cresceram aqui, elas não têm essa visão de mundo, tá ligado? Elas só vivem tranquilo. Elas podem viver e isso é normal pra elas. Ter paz, ter tranquilidade, ter acesso à natureza. Mano, o acesso à natureza te muda infinitamente. Pra vocês terem uma noção, até os animais aqui são mais tranquilos, saca? É normal aqui você andar nas ruas, você tá andando de carro, de bike, e você vê os animaizinhos, nossa, dormindo no meio da rua. É gato, é cachorro, é bichinho em geral, tipo, descansando, numa paz, sem preocupação com nada. Em São Paulo não, né? Em São Paulo é comum você ficar até com medo dos cachorros, porque eles podem te atacar ali. Se você tá de moto, com certeza os cachorros vão pra cima de você, né? É comum você ver essas situações. E não, aqui simplesmente é raro eu ver um cachorro querendo atacar alguém, sabe? Com raiva de alguma coisa. Então o ambiente, ele muda tudo, não só as pessoas, como qualquer ser vivo que existe nela, sabe? É muito doido pensar nisso, que realmente o ambiente que você tá vai afetar suas escolhas, você entende isso? Tipo assim, você vai ser afetado por isso de uma forma ou de outra. Se você não tem paz pra viver, se você não chega em casa, você não tem um silêncio, você não consegue pensar nas coisas, você passa estresse constante, você tem trânsito, aqui não tem trânsito, aqui não tem farol, sabe? Eu não tenho essas preocupações. As pessoas que vivem aqui também não têm essas preocupações. E vocês não têm noção o quanto não ter essas preocupações talvez já mude muito, muito, muito a sua realidade. Já molde a sua realidade, tá ligado? É muito foda, isso é muito da hora. Sem contar também, por exemplo, o custo de vida, né? O custo de vida em São Paulo é muito grande, é muito alto. E quando você vai para um lugar com custo de vida infinitamente menor, ou até um pouco melhor só, você percebe que dá pra você viver mais, sabe? Você vive melhor, você gasta menos, né? Você tem a vontade de comprar menos também. Você tá num lugar que o que dita é o consumo que você tem, né? A única coisa que dá pra fazer em São Paulo é consumir. É shopping lá é o que não falta, você tem um monte. Aqui só tem um e é pra, tipo assim, 3, 4 cidades em volta, só tem um shopping. Então raramente você se preocupa. Eu nem vou em shopping mais. É uma das coisas que eu mais fazia em São Paulo, é em shopping. Eu nem comprava nada, né? Eu nunca tive esse dinheiro. Mas eu ia porque era o que tinha pra fazer. E aqui não, tipo assim, eu não vou. Fast food, esses negócios também, as comidas de lanche que a galera faz aqui é muito mais barato. Então, tipo assim, eu como melhor, como em mais quantidade, como com uma tranquilidade de saber que é uma qualidade muito melhor que um fast food. Então não dá vontade, tá ligado? Não é atrativo. Quando você só tem isso, aí é perfeito, né? A atração é aquela, você vai consumir o que tiver na sua frente mesmo. Então tem muito ponto positivo de você viver em outro lugar. É muito doido isso, é legal de perceber. Porque pra mim nunca foi uma opção viver pra sempre em São Paulo. Eu nunca gostei.
dessa realidade caótica, tá ligado? Você se adapta a esse caos, né? Você tem que se adaptar a esse caos, é uma sobrevivência. É literalmente uma selva de pedra, um ambiente de concreto onde você só vê prédio, só vê cinza e situações de sobrevivência mesmo, enchentes e violência é o que não falta. Quando você não tem isso, você vive um pouco mais em segurança, você não fica o tempo inteiro em alerta, a sua mente dá aquela, tá ligado? Ela dá aquela tranquilizada, é muito foda, isso é uma sensação foda. Então, pra você que nunca saiu de São Paulo e nem pensa, porque acha que São Paulo é o melhor que você pode ter, você tem acesso a tudo, tem esse pensamento de São Paulo, né? Eu tenho acesso a tudo aqui, como que eu vou ficar sem essas coisas? Aqui eu tenho oportunidades, em outros lugares eu não vou ter. E assim, galera, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem outras formas de trabalho, hoje a gente tem home office, hoje a gente tem 1001 formas de ganhar dinheiro, né? Por mais que não seja fácil, eu tô ligado que não é, né? A gente sabe como é. Existem muitas formas da gente conseguir se livrar de São Paulo. São Paulo nunca vai ser parâmetro para isso. Porque imagina, tá, eu tenho tudo, mas o que é tudo pra você? Já parou pra pensar o que você valoriza? Quais os lugares que você sai? Se você sai de casa, né? Porque normalmente você fica mais preso na internet, nas redes sociais, do que às vezes vivendo, porque nada à sua volta é atrativo, tá ligado? Então, eu cheguei cansado do trabalho, eu fiquei 2 horas no transporte, eu não vou sair. No máximo, quando você sai é um bar, vai falar com os amigos ali num bar, sei lá, vai ver um museu, qualquer coisa do tipo, que ainda assim continua naquele caos. E pra chegar até pra você curtir, sei lá, um parque Ibirapuera, que é um dos poucos parques grandes que tem na cidade, é horas pra você chegar lá, é horas, dependendo de onde você sai. Eu levava 2 horas pra chegar, então já não é atrativo, tá ligado? E quando você tem mais possibilidades à sua volta, isso se torna infinitamente melhor. Vocês não têm noção. Tipo assim, você poder sair e curtir uma natureza, curtir um lugar calmo, respirar um ar bom, você conversar com as pessoas, elas não estarem estressadas, tá ligado? Você comprar alguma coisa e a pessoa tá de boa, você se sente bem, você tem mais tempo pra pensar na vida, tudo que você vai fazer na cidade não leva mais que 20 minutos, 30 minutos, por mais que seja longe, é 30 minutos, tá ligado? Então, você vive bem. Você consegue viver bem, você consegue botar a sua cabeça em ordem junto com isso, tá ligado? Por mais das dificuldades que você tenha. Então, eu quis bater esse papo aqui, trocar essa ideia, porque foi algo que eu só consegui perceber saindo dessa realidade, tá ligado? Eu não percebia isso quando eu tava lá, por mais que eu não gostasse da situação, eu não via outras perspectivas de mundo, não dava tempo, né? E então é isso. E se você pega referências aí da cultura, da nossa cultura, dos nossos artistas, você vê que a galera fala muito sobre isso e é comum a gente associar as grandes metrópoles a oportunidades e a conquistas, né? Mas, de verdade, galera, para um cara que morou nessa realidade, isso é pura ilusão, tá ligado? Você pega um GTA, por exemplo, né? O jogo GTA, você pegar a série GTA, que se passa em praia, tipo San Andreas, Vice City, que se passam nas praias, vocês vão ver que a galera tá muito mais feliz, é um jogo mais colorido, mais animado, por mais que tenha aquela violência clássica do GTA, é um jogo mais animado, a galera tá curtindo ali, tem os bares, tem lugares para frequentar de verdade, né? E aí você pega um GTA 4 da vida, que é feito em Liberty City, né, basicamente inspirado em Nova York, que também é uma grande metrópole. O jogo muda totalmente o contexto ali, né? O ambiente muda totalmente o contexto. É um ambiente cinza, mais sério, né? O jogo ele tem essa ideia de vir com uma proposta mais séria pra série. Uma abordagem mais, digamos, mais fria, tá ligado? E o jogo ele mostra isso com uma facilidade enorme. Tanto que muita gente... dividiu muita gente na comunidade, né? Muita gente não gostou do game ou acabou deixando pra lá, acabou não aproveitando por essa mudança. Mas você vê que, tipo assim, mano, imagina, até num jogo, essa realidade é mostrada de uma forma muito clara, que, tipo assim, é um caos, sabe? Tipo assim, o primo do protagonista, do Niko Bellic, ele
conta pro Nico antes dele ir para os Estados Unidos que é um lugar maravilhoso, que é a terra das oportunidades, que ele tem carrões, que ele tem muito dinheiro, que ele tem a mulher que ele quiser, enfim, ele cria essa semente na cabeça do primo dele. Quando você chega, né? Quando o protagonista chega na cidade, seu primo vem te buscar bêbado, totalmente zoado, totalmente endividado, devendo agiota pra caralho na cidade. E você entende? Tipo assim, o cara, ele vivia uma ilusão e colocou isso como uma oportunidade. E aí o primo dele também caiu nessa, tá ligado? E muita gente cai nessa na vida real. Porque apesar de ser uma representação de jogo, a Rockstar, ela tem essa mania de retratar bem a vida real e fazer as críticas dela em cima disso, né? Então, é doido pensar que se num jogo você tem essa sensação, até mesmo do público, de acabar criando uma certa aversão inconsciente aí no jogo, imagina na vida real, tá ligado? A gente não tem tempo pra pensar, não vai viver nunca. O Cyberpunk 2077 mostra esse futuro, né? Que não é um futuro distante, é um futuro próximo também. E cada vez mais gente sofrendo nessa realidade, como se essa realidade fosse a única do mundo. O mundo é gigante, o Brasil que você vive é imenso, tem muitas possibilidades, tá ligado? A gente não precisa ficar preso a um grande centro porque é lá onde tudo acontece. Isso é uma ideia vendida, tá ligado? É uma ilusão, é uma cortina de fumaça para que você não cresça, você não progrida na vida, você não evolua como ser humano, tá ligado? E isso muda tudo, mano, muda tudo. Você pode pensar até Van Gogh, que começou a pintar com amarelo pelo lugar que ele estava. Se eu não me engano, ele foi para uma cidade na França. E antes disso, ele vivia em um ambiente mais acinzentado, mais escuro. E nessa região que ele estava na França, o clima era muito bom, era tudo muito azul, as cores eram mais brilhantes. Isso inspirou o cara a começar a querer pintar quadros mais brilhantes, mais bonitos, sabe? Mais vívidos. A natureza em volta incentivou ele a isso. Então, é muito doido você pensar, por exemplo, como o grupo Racionais, né? Racionais MCs, que é um icônico grupo de rap, eu amo muito e me influenciou muito na vida. Eles demonstram isso nas músicas, tá ligado? Eles falam que São Paulo você tem que carregar o sentimento na sola do pé na música Vivam e Vivendo, né? Quem conhece sabe que essa música, ela representa isso mesmo, né? Que você tá ali a milhão por hora e é isso, é o que São Paulo vai te oferecer, é caos o tempo todo, é correria e vamos que vamos, não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que ser feito, você tem que carregar. Você pode pegar, por exemplo, o Criolo também, com a música Não Existe Amor em SP, né? Ele sempre cita que os bares estão cheios, de almas estão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita, né? Ele cita isso de uma forma muito poética. O Criolo é foda também, é um dos meus rappers favoritos. E ele cita isso em São Paulo também, ele mostra esse lado, né? Que o São Paulo é um buquê de flores, ele demonstra isso na música. São Paulo é um buquê de flores e buquês são flores mortas. Eu não sei se dá pra entender essa brisa dele, mas é muito foda, realmente, né? Ele te oferece 1000 possibilidades, mas são todas possibilidades que, na real, você não precisa, tá ligado? Você não precisa disso pra viver e vai te custar muito caro. E também isso, a gente unindo isso a uma rede social, por exemplo, a gente pode perceber que também a gente acaba caindo nessa ilusão do que existe nas redes sociais é a grande verdade. A gente acaba ficando preso nisso, ainda mais em São Paulo, mano, porque você tá ali, é o que eu falei, você não tem vontade de fazer outras coisas, então o que você vai fazer? Vai ficar no celular, né? Vai viver uma vida virtual. Às vezes você nem tá se dando conta, mas se pá, você tá vivendo mais na tela desse celular aqui, na tela do seu celular, do que na vida real, mano. Você é mais virtual, você é mais digital do que real. Você já parou pra pensar nisso? Até porque você prefere esse mundo porque o seu mundo real, a sua realidade, a visão que você enxerga, não é atrativa, tá ligado? Então se não é atrativo, por que eu vou viver nisso, né? E aí a rede social, o que ela te entrega? Ela te entrega medo, ela te entrega desespero, você abre a rede, parece que tá todo mundo morrendo, parece que tá tendo guerra em todo canto. E de fato, gente, tá, eu sei que existe guerras em diversos cantos do mundo, violência, acidentes, terror, tudo isso.
Mas isso não pode ser um problema a mais pra você viver, tá ligado? Porque, mano, de verdade, quando você tá junto com na natureza, você tá numa praia, você tá numa floresta, você tá numa cachoeira, que seja, essas coisas não existem. Essa realidade, quando você desliga o seu celular, você desliga aí sua TV, essa realidade, ela não existe na vida real. As pessoas não vivem preocupadas com isso, tá ligado? Tem que ser uma preocupação, mas não a ponto de impedir você de viver. Mas é justamente isso que as redes causam na gente, né? Essa sensação de que é melhor ficar em casa, é melhor não fazer nada da vida, porque lá fora tá perigoso, então é melhor eu não viver, né? Vou continuar assim. E isso é perigoso demais, mano. Você deixa de viver, você deixa de fazer suas coisas, você deixa de fazer seu corre, deixa de ser feliz. Por causa que tá acontecendo problemas no mundo, tá ligado? O mundo de fato não é perfeito, mas também ele não é só a realidade que você enxerga, sacou? E eu posso estar aqui, né, parecendo que eu só quero criticar São Paulo e como ele funciona e tudo mais, mas não. Eu quero dizer assim que existem outras possibilidades, tá ligado? Eu tô abrindo uma porta que talvez você não enxergue, como eu não enxerguei, né? Então, pense nisso como uma possibilidade. Também São Paulo me deu várias vivências, eu aprendi a respeitar o próximo, eu aprendi a olhar e entender que, tipo assim, a galera tá nesse sofrimento e que todo mundo ali tá precisando de ajuda, não só eu, tá ligado? Minha história não é única, eu não posso ser egocêntrico, eu não posso determinar que minha opinião é a mais importante aqui e que minha visão de mundo tem que prevalecer, tá ligado? Então tem muita gente sofrendo ali, eu aprendi a não julgar tanto, tá ligado? Quando você vê miséria na sua frente, você vê galera passando fome, galera na droga, Cracolândia, por exemplo, você olha essas realidades, você para um pouco pra pensar melhor, tá ligado? Que existem pessoas que você tem certeza que jamais, se pudessem escolher outra realidade, escolheriam, jamais ficariam nessa realidade fria e cruel como a gente enxerga em São Paulo, tá ligado? E aí você me pergunta, né, o que eu posso fazer com isso, Bess? O que dá pra ser feito, então? Como eu posso mudar essa realidade? Cara, assim, a realidade, a verdade é que não existe um manual pra isso. Se alguém tenta te vender isso na internet, é mentira, é falso. Você tem que entender o que te faz sentido pra você, o que você curte, o que você quer, quais são suas metas, tá ligado? Entender também que a vida não é só feita de sucesso, não é só feita de alcançar algo, tá ligado? Pensa bem, começa se questionando sobre você. Pensa, os lugares que eu frequento são lugares que eu queria estar mesmo ou eu estou porque não tem nada de opção? Eu gostaria realmente de viver a minha vida toda nesse caos de São Paulo, tá ligado? Pensa nessas coisas. Visita outros lugares, tem essa possibilidade. A gente tem busão hoje, a gente tem carro que você pode alugar. Ixi, mano, tanta forma, avião, enfim. Aí vai do seu bolso, mas, mano, não faz igual eu que, como não tive muita grana a vida toda ali, acabei viajando extremamente pouco, né? Eu só comecei a viajar mais agora, mais adulto, né? E ainda assim é uma realidade meio distante conseguir sair viajando pra todo canto que eu gostaria, né? Mas tenta, mano. Pensa assim, eu vou sair da minha zona de conforto aqui, vou conhecer Natal, tô aqui em São Paulo, vou conhecer Natal, vou lá pro Rio Grande do Norte e ver uma realidade totalmente diferente da minha. Observa as pessoas lá, vê como elas se comportam, tá ligado? Vê como elas pensam sobre a vida, o que elas sentem. Você vai ver que as pessoas, elas não estão tão infelizes como você pensa, elas não estão desprovidas de informação como você pensa, tá ligado? Sei lá, a gente tem muito esse egocentrismo aqui do Sudeste, né, de achar que as coisas chegam melhores pra gente, mas às vezes não, tá ligado? Às vezes a pessoa tá vivendo de uma forma infinitamente melhor que a nossa. E tenha experiências, vivencie a vida, aproveite a vida. Entenda que os problemas e o caos que existem tanto na sua realidade quanto na internet não são reais de verdade. Isso é uma realidade apresentada por você, tipo, é uma visão de mundo que você tem através do seu olhar. Mas que o mundo é muito mais que isso. É muito mais que isso, mano. É muito mais que isso. Cara, eu sou grato demais por ter feito essa escolha e eu não pretendo jamais voltar pra São Paulo e pra uma realidade caótica dessa. Eu já não me encontro mais assim, tá ligado?
Eu vivo bem, eu vivo feliz, eu como melhor, eu me relaciono melhor com as pessoas ao meu redor. Eu penso na vida de uma forma muito menos cruel do que eu pensava antes, tá ligado? Eu pensava na vida de uma forma mais pessimista. Hoje eu penso na vida de uma forma mais realista, tá ligado? Só que um realismo bom. Então, é como o BK fala, ninguém vai poder te mostrar o caminho, ande por onde te fizer sentido. Onde para você... Ah, tá ligado? Seja tipo assim, tem uma bússola pra onde seguir. Veja onde realmente faz sentido. Às vezes as nossas escolhas são só baseadas em ideias que não existem, mano. É isso. Então, eu queria deixar mais claro possível o que isso pode afetar na sua mente e o que isso pode mudar na sua vida. Então, para e pense. Se você é uma pessoa que, assim como eu, também nunca pensou nisso e só vive acabando vivendo no automático, para e pensa. Pensa na sua realidade, pensa como você pode mudar ela. Pensa se realmente as coisas que você faz porque você quer ou porque é imposto para você fazer, tá ligado? E viva, de verdade, viva, aproveite sua vida. Seja você jovem, seja você velho, aproveite sua vida. Conheçam pessoas legais. Não viva com pessoas apenas que gostam das mesmas coisas que você. Saia da zona de conforto. Não subestime uma pessoa só porque ela gosta de algo que você odeia. Entenda porque ela gosta disso, tá ligado? Que às vezes nem você sabe o porquê de você gostar tanto do que você mesmo gosta. Não sei se deu pra entender a ideia. Mas é isso. Eu acho que esse vídeo já ficou longo demais. Mas é uma ideia que eu queria trazer pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like. Coloca aí nos comentários também se você já teve essa visão de mundo ou se você não tinha pensado nisso. Vamos trocar essa ideia. E vou ficando por aqui. Meu nome é Bessa, provavelmente de um lugar distante. Até mais.